O objetivo da live é você ter uma rotina que não te escravize. E o que vai acontecer nesse caminho de vocês estarem buscando essa rotina? Vocês vão encontrar 3 obstáculos principais. O primeiro deles são os obstáculos das urgências. Ou seja, urgências sempre vão acontecer, tá, gente? Então, por exemplo, um ar-condicionado que quebra, uma resistência do chuveiro que para de funcionar, o hóspede que precisa de um contato de um delivery. Então, esses obstáculos que você encontra nesse caminho em busca da sua rotina, com as urgências, ele pode ser facilmente resolvido com processos, com treinamento de quem está ali para atender o hóspede naquele momento. Ou então, soluções mais rápidas. Então, eu vou dar o exemplo aqui do delivery. Então, o hóspede quer saber os contatos de delivery. Se você já tiver isso no lugar do quarto, você já adianta, já antecipa uma potencial urgência. O hóspede acorda com fome, ele está com fome, ele quer comer. Então, você antecipa uma potencial urgência. Antecipar potenciais coisas que possam acontecer, isso facilita demais para você. Então, a questão do ar-condicionado, você pode antecipar com a manutenção. A questão do chuveiro, também tem a manutenção e a conferência antes de você entregar o quarto. Orientar suas camareiras a testarem o chuveiro sempre para ver se ele está funcionando ou não, é um exemplo. Então, já prever que as urgências vão acontecer, já te ajuda no caso delas acontecerem. Você já está preparado para elas deixam de ser urgentes. Tem uma solução rápida e pronta. Outro obstáculo é a desorganização. Então, você, muitas vezes, vai acabar se desorganizando justamente porque você não tem tempo. Só que aí que tá, você precisa organizar o máximo possível para que a desorganização não faça você perder tempo. Então, quando eu falo organizar, gente, ok, vamos falar de comunicação, por exemplo, comunicação com as camareiras. Essa comunicação tem que ser organizada. Então, vamos supor, você ter um mural ou ter uma planilha que você deixa ali impressa num lugar que fique de fácil acesso para elas, comunicando que quarto entra, que quarto sai, o que tem que fazer no quarto, tem troca de roupa de cama, de banho nesse quarto, quantas pessoas tem para o café da manhã. Antecipar essas coisas, organizar esse tipo de informação faz com que você vá para um atalho nessa questão. Você, na verdade, vai para o atalho não, né? Você supere esse obstáculo da desorganização. Então, a desorganização pode ser prevenida com a organização e você se manter nesse planejamento que você está fazendo. Outra coisa que a desorganização, um obstáculo da desorganização é você não ter essas respostas prontas. O que a pessoa faz no caso dela precisar, vamos supor, quando eu saía e eu deixava a pousada na responsabilidade da camareira, que no caso talvez fosse receber alguém que estava chegando. Então eu já deixava tudo organizado. Eu já deixava a ficha do hóspede já praticamente preenchida. Eu já deixava o quarto que aquele hóspede ia. Já tinha um bilhetinho dando de boas-vindas, dizendo que em breve eu estava de volta. Então já tinha tudo mais preparado. Então, isso, você se organizar, você se previne de estar desorganizado lá na frente, tá bom? E por último, gente, mas não menos importante, o obstáculo da rotina é essa falta de presença. O que você quer dizer com essa falta de presença? Você está falando que geralmente não é pra gente estar presente o tempo todo? Não é essa presença de corpo não, tá, gente? É presença daqui, de alma, tá? De estar presente no momento. Então, muitas vezes, a gente está pensando ali, a gente está fazendo uma coisa pensando nas outras coisas que a gente tem para fazer. E essa falta de presença em fazer aquilo que você está determinado a fazer naquele momento faz com que você não faça essa atividade de agora como ela poderia ser feita e acaba não fazendo também a próxima atividade, entende? Porque você não está presente nunca, você nunca tem a maneira correta de agir nesses momentos. Você está pensando no futuro, você está pensando no passado, você está pensando em qualquer outra coisa, mas não está pensando naquela atividade. Então, se você colocou na sua rotina para fazer aquilo agora, então, agora eu vou responder todas as mensagens de WhatsApp que eu tenho aqui para responder. Então, esteja presente, converse com as pessoas, faça aquele trabalho bem feito. Depois, você faz os outros trabalhos que você tem para fazer, tá? E aí também, gente, eu trouxe aqui três atalhos que vão ajudar vocês a terem uma rotina mais produtiva na pousada de vocês. O primeiro atalho, gente, é vocês delegarem responsabilidades.
E quando eu falo delegar, é diferente de delargar. Quem esteve aqui numa das lives essa semana, eu já usei esse termo por aqui. Então, delegar é você passar a responsabilidade de uma atividade para outra pessoa fazer. Como eu comentei aqui, às vezes eu fazia isso com as minhas funcionárias. Então, eu passava aquela responsabilidade para ela, falava, olha, agora você tem essa responsabilidade enquanto eu não estou aqui, para ela fazer. E também você começar a delegar atividades que passam a ser dela mesmo. Por exemplo, eu não confiro mais o quarto. Você tem aqui uma lista para você mesma conferir. Então, você mesma confere o quarto e a gente evita ter duas pessoas fazendo a mesma atividade. E aí, quando você delega, o funcionário passa a ter um senso de responsabilidade também. Então, ele começa a fazer a atividade cada vez melhor. Isso tudo é diferente de delargar, tá, gente? Delargar é assim, ó, tô aí, ó, recebe o hóspede, vai chegar um hóspede no check-in, tô saindo. Não é assim. Olha, você vai receber o hóspede dessa maneira, tá aqui já organizado isso, aquilo. Então você delega a atividade, você mostra como faz, você orienta e dessa forma outra pessoa faz por você. Entenderam a diferença, gente, do delegar e do delargar? Importantíssimo entender para você conseguir ter mais tempo aí na sua rotina. Outro atalho e uma coisa que eu uso muito e gosto demais para organizar são as listas, tá? Até a própria lista aqui de verificação que eu falei do quarto, a conferência do quarto, é uma forma de uma lista. E o que é uma lista? É você colocar pontos de conferência que a pessoa vai olhar e facilmente ela vai conseguir saber se aquela atividade está certa ou não. Então, por exemplo, eu tinha uma lista de conferência após a arrumação do quarto. As toalhas, tem a quantidade de toalhas adequada no quarto? A roupa da cama está limpa, alisadinha e a cama está arrumada? O frigobar está abastecido? O chuveiro está funcionando? A TV está funcionando? O ar-condicionado está funcionando? Os controles precisam de pilha? Então, todo esse checklist, essa lista, a própria funcionária conseguia fazer a checagem. E não só ela, tá, gente? Checklist, listas, eu uso até hoje na minha vida para organizar a minha própria vida. Então, eu sei que, vamos supor, hoje, né, sabadão, antes de dormir, eu vou lá e vou fazer a minha listinha, o que eu preciso fazer amanhã, as coisas que eu não posso deixar de fazer amanhã. Então, eu faço uma lista e faço essa lista para amanhã, ao longo do dia, eu ir ticando as coisas que eu fui fazendo, tá bom? Isso eu faço no meu celular mesmo, mas você pode fazer num caderno, você pode fazer num aplicativo, você pode fazer no próprio bloco de notas do celular, se você preferir. Faça aonde funciona melhor para você, mas as listas ajudam demais você a organizar o que tem que ser feito. E aí um exemplo clássico, tem uma lista de 10 itens para amanhã, mas aconteceu alguma coisa, eu não consegui fazer 2. Tudo bem, eu sei que esses 2 itens vão passar para segunda-feira e na segunda-feira eu vou realizar. Tudo bem? E por último, mas não menos importante, que eu já vi que rolou até aqui, pergunta. Os processos. O que são esses processos, gente? No processo, nada mais é do que uma maneira de passo a passo, de como você faz cada uma das atividades aí na pousada. E o processo é importante você ter para todas as atividades que tem na pousada. Desde o check-in do hóspede até a arrumação do quarto, como vai ser servido o café da manhã, como que funciona o controle da lavanderia e todos os outros processos, todas as outras atividades que tem aí dentro da sua pousada. E por que é tão importante você ter isso organizado em processo? Primeiro, porque quando você for treinar uma pessoa, para algum funcionário, alguém para fazer essa atividade para você, você já sabe exatamente como ensinar essa pessoa a fazer. E essa pessoa pode sempre consultar o processo para fazer sempre da mesma maneira, garantindo a qualidade naquilo que ele está fazendo. No caso do quarto, não é importante o quarto estar sempre arrumado da mesma maneira? Ter sempre as mesmas coisas lá dentro do quarto? Não é importante que um quarto esteja igual ao outro, que o que tem num quarto tenha no outro também, que tenha um padrão nas coisas que você tem na pousada? Então, sem um processo, fica muito difícil você fazer isso. Com um processo, você pode ter até 2 funcionários fazendo atividades diferentes. Acontecia na pousada, às vezes eu tô com 2 camareiras, e aí cada uma tá arrumando um quarto, porque tinha muito quarto para arrumar no mesmo dia. Só que como elas tinham um processo para seguir, eu sabia que o quarto 1 ia ficar exatamente o quarto 2, apesar de cada um ter sido arrumado por uma camareira diferente. Então você deve estar se perguntando, Nath, mas como que eu faço esses processos? Pois é, para fazer o processo, você tem que ver como que vai funcionar cada uma das atividades aí dentro da sua pousada. Cada pousada funciona de um jeito. Cada pousada tem um quarto de um jeito, tem equipamentos de um jeito. Então você tem que montar o próprio processo da sua pousada. Então pega o seu funcionário que vai fazer a atividade, vê com ele como é a melhor maneira de fazer também e faça esse processo que vai fazer com que você economize tempo
economize dinheiro e também faça com que as coisas saiam no padrão e você entregue algo com qualidade para os seus hóspedes. Pode ser parecer uma chatice, poxa, mais uma coisa para fazer aqui na minha pousada, mas gente, processos são a chave para você conseguir ter liberdade, a chave para você conseguir sair da sua pousada quando você precisar, a chave para as coisas funcionarem sem você ter que estar ali, ó, botando o dedo, falando o que tem que ser feito o tempo todo. Então, pessoal, aproveitem essas orientações daqui, comecem a organizar essas coisas. Demora um tempinho para fazer a primeira parte? Demora, é claro, como tudo na vida, mas depois que você faz, é tempo sobrando. Então não é melhor você investir esse tempo agora para criar essa nova rotina da sua pousada, para você ter tempo e poder fazer as coisas que você quer fazer aí na sua pousada com mais tempo?